Como sempre, agradeço a paciência de vocês na hora de compartilhar aqui, né? Porque vocês sabem que tem sempre um delay aí, né? Para poder colocar aqui tudo. Bom, hoje, dia 23 de setembro, e nós estamos na quarta-feira, sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Aqueles que tiverem com o microfone aberto, peço para fechar, para que aí não haja nenhuma interferência, né? A gente possa fazer o nosso estudo tranquilamente. Se no meio do estudo alguém tiver qualquer dúvida, qualquer observação, fique à vontade para... Eu consigo olhar assim a mão, né, que levanta, mas também pode abrir o microfone. Tá bom? Muito bem, a gente está estudando a primeira parte do livro dos médiuns, que trata das noções preliminares. O capítulo 2, nós estamos em andamento, estamos estudando o maravilhoso e o sobrenatural. E os itens vão de 11 a 14. Nós vamos estar dando sequência naquilo que Kardec fez com relação a essa proposta de observar, de entender de forma lógica as coisas, né? Então, ele está levando para esse lado, para a gente ver a lógica. Ele partiu daquelas perguntas, né? E daquelas 3 perguntas, que se falasse não de forma assim, incisiva e não quero saber, tal, é difícil dar continuidade para uma discussão de algo que na época era muito novo. E mesmo nos dias de hoje é novo, porque já que tem tanta gente que não acredita nisso, né? Então, é melhor nem perder seu tempo. Agora, nós estamos no item 11, que ele está falando: os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, portanto, em geral, no princípio materialista, desde que, negando todo efeito de origem extramaterial, negam, consequentemente, a existência da alma. O fato é que, quando a gente trata disso, a maneira com que ele se refere aqui, tudo que foge aos 5 sentidos, tudo aquilo que não é ponderável, aí aqueles que estão muito ligados a esse materialismo, o princípio materialista que ele se refere, acaba negando tudo que é extramaterial, tudo aquilo que sai do âmbito dos 5 sentidos. Aí ele continua: sondai a fundo o seu pensamento, perscrutai, quer dizer, analisai, né, minuciosamente, o sentido de suas palavras, e encontreis quase sempre esse princípio, que, se não se mostra categoricamente formulado, transparece sob a capa de uma pretensa filosofia moral com que eles se disfarçam. Então, ou seja, é meio que uma desculpa esfarrapada, não tem um embasamento assim lógico, né? Então acaba não dá, não tem como explicar isso, né? Para quem não tem esse conhecimento. Como nós vamos ver mais para frente, a gente vai ver a importância do conhecimento, né? Rejeitando como maravilhoso, quer dizer, colocando num balaio só, tudo isso aqui é maravilhoso, né? Tudo quanto decorre da existência da alma, eles são, portanto, subsequentes consigo mesmo. Então, tão lógicos dentro daquilo que da maneira com que eles pensam, né? Os incrédulos. Não admitindo a causa, não podem admitir o efeito, o que é óbvio, né? Então, se a gente não sabe de onde está vindo isso tudo, essas manifestações, então as manifestações em si não têm importância nenhuma, não dá para admitir. Essa frase sublinhada, ela é muito importante. Ó. Daí o preconceito que os impede de julgar com isenção o espiritismo. Então, se a pessoa tem um preconceito, pode ver, se a gente já tem algo formulado, algo assim já conhecido, não conhecido, mas vem uma informação, a gente já vai meio que com o pé atrás com relação a isso. Por exemplo, se uma pessoa que a gente confia chega para a gente e fala: olha, tal pessoa não é confiável. Então, é um primeiro contato que a gente vai ter com essa tal pessoa,
a gente já vai meio precavido, a gente vai com o pé atrás. Então, nós já vamos com preconceito, já vamos com algo já estabelecido, né? Então, se a gente vai com algum preconceito, então a gente não vai ter isenção para o julgamento. Então, isso é muito importante. Em qualquer coisa, qualquer fato novo, qualquer conhecimento novo, é importante que a gente vá isento e vá para poder analisar tudo aquilo, né? E não já levar uma conclusão com a gente, né? Então, daí o preconceito que os impede de julgar com isenção o espiritismo, pois parte da negação de tudo o que não seja material. Então, parte disso, né? Já vai negando. Quanto a nós espíritas, né? Pelo fato de admitirmos os efeitos decorrentes da existência da alma, teríamos de aceitar todos os fatos qualificados de maravilhosos. Teríamos de ser os campeões dos visionários. Olha que coisa. Os adeptos de todas as utopias. Né? Utopia é uma sociedade ideal, um sonho, uma fantasia, né? De todos os sistemas incomuns, excêntricos, estranhos. Quer dizer, é uma pergunta isso, né? Então, a gente teria que, se a gente aceita os efeitos decorrentes da existência da alma, a gente tem que aceitar tudo que é maravilhoso, tudo que é fantasioso, tudo que é incomum, tudo que é estranho, só porque a gente aceita a existência da alma, seria necessário conhecer bem pouco do Espiritismo para assim pensar. Então, nós não engolimos tudo, não aceitamos tudo. Tanto que Kardec sempre fala, passa tudo pelo crivo da razão, passa tudo pela peneira da avaliação, do critério, né? Mas os nossos adversários não se importam com isso. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o que menos lhes interessa. Então, ele está descrevendo esses incrédulos que não têm, digamos até assim, um mínimo respeito pelo que a gente acredita e pela maneira lógica com que a gente avalia e acredita e soma, né, ao nosso conhecimento. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o Espiritismo é absurdo. É a lógica, né, deles, do incrédulo pensando. Isto é, para eles, um julgamento inapelável. Então, não tem jeito, isso é inegociável. É absurdo, acredito no maravilhoso? É absurdo, então, o Espiritismo é um absurdo. Creem apresentar um argumento sem resposta quando, após eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, os camisards de Cevennes, né? Ou as religiosas de Lodum, chegam à descoberta de evidentes trapaças que ninguém contesta. O que é esse assunto aí? O que são esses citados aí, os convulsionários e tudo? Eu fui um pouquinho visitar lá a Revista Espírita, e ela trata, no caso aqui os camisardes de Cevennes, religiosos de Lodum, tudo tem a ver com possessão, né? Já no caso dos convulsionários de Saint-Médard, que tem um padre, François Paris, deve ser, ele é um padre de Paris, falecido, né, em 1700 e pouco, lá, eu acho, que está coberto aqui pelo que eu falo, vocês sabem aí, conseguem enxergar melhor. Então, no cemitério onde ele estava lá, porque ele fez algumas curas, a presença dele tornava as pessoas, entravam num transe, tinham convulsões, né? Aí ele, quando ele foi enterrado, lá no cemitério que ele estava, começaram a haver umas visitações lá. E as pessoas entravam em convulsão quando chegavam próximo da sepultura dele, né? E aí ficaram conhecidos como convulsionários de Saint-Médard. Então eram isso, ó. O que acontecia com eles? Eles tinham a faculdade de resistir a pancadas tão terríveis que os corpos deveriam ficar esmagados. Então, eles se submetiam a isso. Falavam línguas ignoradas ou por eles esquecidas, né?
tinha um desdobramento da inteligência. Os mais ignorantes entre eles improvisavam discursos, né, de todo tipo. Faculdade de ler o pensamento. Eram postos em contato com os doentes, experimentavam as dores extremamente nos mesmos lugares onde as pessoas se sentiam, né? Então, tudo isso eram transes mediúnicos, né, que chamaram de convulsões, ou convulsionários, né, no caso das pessoas, e só que não havia uma explicação para isso, mas era visível. Então, quando Kardec fala a respeito disso, desculpa aqui, quando ele falava isso aí, então, mas essas histórias são, por acaso, o evangelho do Espiritismo? Então, isso é Espiritismo? Tudo isso que acontecia, esse tipo de coisa, essas possessões, essas manifestações? Seus partidários teriam negado que o charlatanismo explorou alguns fatos em proveito próprio? Então, o Espiritismo admite a existência de charlatães também, que fazem as suas... mistificam o que estão fazendo, né, para poderem tirar algum proveito, né? Que a imaginação os tenha engendrado, que o fanatismo tenha exagerado a muitos deles. O Espiritismo não é mais responsável pelas extravagâncias que se possam cometer em seu nome, do que a verdadeira ciência pelos abusos da ignorância ou a verdadeira religião pelos excessos de fanatismo. Então, não é responsabilidade do Espiritismo. Do mesmo jeito que não tem nada a ver tudo isso que acontece, não é explicado, e também tem o charlatanismo no meio, né? A própria ciência, quando ela se manifesta e as pessoas não acreditam, né? Ou elas, ou as religiões, né? Através dos fanatismos, então o Espiritismo é tão responsável, entre aspas, como eles. Muitos críticos só julgam o Espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, que são apenas as formas de sua ficção. Então, avaliar uma coisa. Vocês já tiveram, vou complementar aqui, depois eu faço o comentário. O mesmo seria julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Normalmente, a gente assiste um filme de um assunto que a gente sabe existir, mas não sabe nos detalhes. Então, a gente toma aquilo como, entre aspas, uma verdade. Essa verdade, ela é segundo a ótica de quem fez o filme, de quem dirigiu, de quem produziu, de quem, na verdade, dirigiu, né? Quem fez o roteiro. Então, não dá para tomar como verdadeiro uma história contada por alguém. Então, avaliar o espiritismo segundo o ouviu falar, ou contos de fadas, ou lendas, ou mesmo romances, né, romances históricos, não é a melhor forma. A melhor forma é estudar, como a gente vai ver, estudar profundamente, né? Na lógica mais elementar, para discutir uma coisa, é necessário conhecê-la, porque a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com conhecimento de causa. Então, não dá para falar de um assunto não conhecendo ele. Não tem jeito. Isso vale para tudo. Nós temos um médico na família, temos mais do que um, mas um que a gente convive aqui, eu pergunto alguma coisa, ele fala de uma forma geral, uma forma para um leigo, eu procuro entender e tento, de alguma maneira, de forma lógica, aceitar algumas coisas, assim como verdadeiras. E, claro, partindo dele, eu aceito totalmente. Mas ele não pode, através de uma conversa comigo, de uma informação, me tornar médico. Eu não tenho o conhecimento profundo que ele tem. Então, eu não vou conseguir entender toda a medicina, eu vou entender aquele ponto que eu toquei, que é um nada, né? Então, é algo muito assim, inseparado, porque o conhecimento dele é muito maior. Então, eu não posso nem criticar o que ele fala para mim, porque eu não conheço, eu não sei. O que ele fala para mim é verdade, né? No que diz respeito à medicina.
Agora, ele tem algumas opiniões sobre sobre mediunidade, por exemplo. Quando nós assistimos juntos Allan Kardec, né, o filme, né, Kardec, então ele viu aquelas manifestações, tudo, aí ele falou, isso aí é histeria. Do ponto de vista médico, a histeria é o que explica a mediunidade. Não dá para conversar com ele, eu jamais vou fundo num assunto desse, porque ele não conhece, mas já tem uma ideia pré-concebida do que é a mediunidade. Somente assim, estudando a fundo, né, a sua opinião, embora errônea, pode ser levada em consideração. Mas que peso pode ter ela quando emitida sobre matéria que ele desconhece? A verdadeira crítica deve dar provas, não somente de erudição, mas de conhecimento profundo do objeto tratado, de isenção no julgamento e na absoluta imparcialidade. Aí ele dá um exemplo, né? Tanto de um pintor quanto um músico, né? A não ser isso, qualquer violeiro, qualquer gente que tocasse uma viola de forma medíocre, né, poderia se arrogar, poderia, né, se dar o direito de julgar Rossini, né, o Gioacchino Rossini, né, que viveu no século XVIII e XIX. E qualquer pintor de paredes de censurar Rafael, que foi um pintor renascentista, né, lá pelos idos de 1500. Então, essa é a comparação que ele faz. Se não conhece, não adianta querer criticar. Não é direito. E aí ele faz essa comparação do pintor de paredes e um cara que toca viola, um violeiro. O Espiritismo não aceita todos os fatos considerados maravilhosos. Isso é regra. Kardec nos ensina isso. Então, só porque é maravilhoso tem que aceitar. Não. Longe disso. Demonstra a impossibilidade de muitos deles e o ridículo de algumas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. Eu lembro de uma pessoa que eu conhecia anos atrás, ele já desencarnou, um italiano, muito bom quando se tratava de fazer assim, produtos de panificação. Pizza. De panificação. Ele era um maestro do panetone, né? Muito bom. Ele tinha um conhecimento assim fantástico, tudo empírico, mas ele conseguia descobrir o que estava errado, fazer o que estava certo. Ele realmente era muito bom no que fazia. E um dia, não sei por que cargas d'água, a gente estava conversando sobre o universo. Imagina a palavra, né? O universo, assim, ele falou assim para mim. Quando eu estava falando da força da gravidade que mantinha o universo todo assim, falando dentro do entendimento dele, né? Aí ele colocou o que ele pensava. E dentro do conceito dele, os planetas tinham como que fios suportando, sustentando os planetas. Aí eu percebi que não dava para ir mais adiante, não tinha jeito, né? Eu não podia discutir com profundidade, apesar de ser aquilo que eu sabia, mas o conhecimento que ele tinha, né, do panetone, a gente podia discutir e tal, porque era a minha formação, né, na época. Mas no que se tratava de discutir sobre o universo, não tinha negociação. Ele já tinha o ponto de vista dele já definido, né? O conhecimento dele é definido. Fios invisíveis que seguravam os planetas. Eu só não imaginava onde é que ficava suportado, onde é que ficavam amarrados esses fios, né? Mas era a maneira dele explicar, era a forma dele. Então, nós como espíritas, escutando uma coisa, isso é um maravilhoso, né? Oh, maravilhoso, porque fios suportando os planetas deve ser realmente algo fantástico. Mas não dá para aceitar. A gente vai ter que processar isso para poder realmente saber se isso é verídico ou não. Muitas vezes a gente escuta, dentro da doutrina espírita, está batendo uma janela, antes de ver se é efeitos físicos, vamos ver se não é o vento, né? Então não dá para aceitar tudo como maravilhoso. Ah, está tendo problema na sua vida? Ah, não, é espiritual. Não, são as trevas, é isso, é aquilo. Calma,
vamos ver se primeiro não é a pessoa que está tomando iniciativas erradas, os negócios estão dando errado, porque ele não está sabendo administrar. Então não vamos culpar os espíritos, não vamos levar pelo lado maravilhoso quando é puramente material. Então, é isso que trata esse parágrafo. Nós não podemos aceitar tudo como sendo maravilhoso. E é isso que funciona, é essa a lógica. É verdade que entre os fatos por ele admitidos, há coisas que, para os incrédulos, são inegavelmente do maravilhoso, o que vale dizer da superstição. Que superstição é outra também, né? Tem gente que anda com galinho Eu lembro que o avô da minha esposa me deu uma vez um quadradinho que era um pelo de, assim, um retalho, um quadradinho de pele de lobo, que aquilo dava um poder de, assim, de proteção, né? Aí eu falei, pô, obrigado, tal, pus na carteira que ele orientou e andei com aquilo durante muito tempo, porque se ele perguntasse, tá aqui, ó, tá aqui na minha carteira. Mas o que um quadradinho de pelo de lobo vai fazer na minha vida, né? O que vai ajudar? Então, essa superstição, dar um valor para alguma coisa, né? Que é inócua, seguramente é inócua, né? Mas ele me deu com aquilo com tanto carinho, né? Que eu aceitei e mantive, porque cedo ou tarde ele perguntaria, né? E não, tá aqui comigo, tá aqui. Assim como algumas pessoas andam com dólar na carteira lá no Brasil, né? Nunca falta dinheiro. Realmente nunca falta, vai ter pelo menos $1 na carteira, né? Então, mas pelo menos que limitem a eles a discussão, pois em relação aos outros nada tem que dizer e pregarão no deserto. Criticando o que o próprio Espiritismo refuta, condena, né? Rechaça, demonstram ignorar o assunto, argumentam em vão. Mas até onde vai a crença do Espiritismo? Perguntarão. Lede e observar que o sabereis. A aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Eu não gosto de falar muito isso que eu vou falar agora, porque em algum momento pode parecer desmotivador. Depois de tanto estudar, tanto em termos de tempo, né? Que pode ser que eu não estudei de forma adequada. Depois de tanto estudar o Espiritismo, algumas vezes eu vejo alguma coisa, leio, e aquilo vem de uma forma assim tão clara que parece que nunca vi daquela forma. Nunca foi. Aquele conhecimento se encaixa tão nitidamente, ou tão perfeitamente, que eu falo, caramba, eu não sabia disso antes, mas eu me lembro já de ter estudado, só que eu não tinha a compreensão que eu tenho agora. Então, por isso o efeito é outro, o resultado é outro. Então, a aquisição de qualquer ciência exige tempo e estudo. Não dá para saber em questão de horas, como ele fala mais para frente aqui. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os setores de ordem social, que abrangem ao mesmo tempo o homem físico, o encarnado, né, e o homem moral, os valores dele, é em si mesmo toda uma ciência, toda uma filosofia, que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Então, olha que coisa. Realmente nós precisamos de muito tempo, precisamos de meditar a respeito, digerir, compreender, porque isso vai muito longe. Quando Kardec se deu conta do que ele tinha em mãos, o conhecimento que ele estava tratando, ele falou, meu Deus, isso pode mudar o mundo. Foi a conclusão que ele teve. Então, por isso que ele fala aqui, ó, o Espiritismo que toca nas mais graves questões de filosofia, nos setores da ordem social, abrange o homem físico, o homem moral, toda uma ciência em si, toda uma filosofia. Não dá para adquirir em algumas horas. A coisa é muito grande. Então,
Se a gente for ver, poxa, nós estamos estudando, mas nós estamos falando, parece que a gente está falando a mesma coisa, desde que a gente começou a estudar as noções preliminares, né? Mas ele tem uma preocupação muito grande para deixar muito claro a importância de tudo isso, a necessidade da gente se aprofundar, da gente estudar. Vira e mexe eu lembro e relembro, né, com quem eu estou falando, que o Espiritismo nasceu com livros, nasceu com o Livro dos Espíritos, depois Livro dos Médiuns, Evangelho, assim por diante. Nasceu com livros. Então, parece que aí ele já deu por si só já está dando uma bela de uma indicação. É estudo. Vamos estudar. Pô, mas peraí, que estudo nós estamos falando? O catedrático? Não, é o conhecimento, é através da conversa, é através das palestras, é através do ler livros que vão cada vez mais nos fazer aprofundar nesse conteúdo, nessa coisa tão abrangente. O Espiritismo é muito abrangente. Há tanta puerilidade, tanta infantilidade em ver todo o Espiritismo numa mesa girante, como em ver toda a física em algumas experiências infantis. Então, ele escreveu isso na época que tinha acabado de sair daquele fervor, daquele frisson das mesas girantes. Então, ele está está fazendo essa comparação. Escuta, você vai avaliar o Espiritismo olhando uma mesa que faz movimento? O que dá para tirar daquilo? Nada. É como se avaliar toda uma física, uma ciência, um departamento de uma ciência, através de algumas experienciazinhas ali, pequenas. A coisa é muito maior. Então tem que realmente ir mais adiante. Para quem não quiser... Alguém falou alguma coisa? Desculpa, estou escutando coisa demais. Não vou pensar que é maravilhoso, que é o espírito falando, tá? Escutei algum ruído, deve ser que teve realmente. Para quem não quiser ficar na superfície, não são horas, mas são meses e anos que terá de gastar para sondar todos os seus arcanos, os seus mistérios, segredos, conhecimentos, né? Que se julgue, diante disso, o grau de conhecimento e o valor da opinião dos que se arrogam, reivindicam o direito de julgar, porque viram uma ou duas experiências, quase sempre realizadas como distração ou passatempo. Então, não dá para julgar a coisa assim toda por algo simples. Que seja, mas nada os obriga a isso. E quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se pode falar dela, e menos ainda julgá-la, se não se quiser ser acusado de leviandade. Não dá, não dá. A gente tem tantos assuntos hoje em dia, tantos, e que a gente não dá conta, porque o volume de informações que é possível a gente obter é algo assim imenso, é muito grande. Hoje a internet popularizou o conhecimento. Então, claro que tem que filtrar, como tudo na vida, a gente tem que saber buscar a fonte segura, né? Mas tem tanta informação, né? Agora, se a gente não for atrás de uma informação realmente fidedigna, é melhor não entrar no assunto. Se tem alguma coisa que eu vou falar aqui, estou falando do que eu estou estudando, que eu estou vendo tudo, mas saiu do âmbito né, desse conhecimento que eu não domino, eu não vou falar. Eu não posso falar. Eu posso cair na leviandade. Ora, quanto mais elevada é a posição que se ocupe na ciência, menos desculpável será tratar-se levianamente um assunto que não se conhece. Então, principalmente alguém que é de ciência, que não conhece o assunto, ele não vai tratar, porque não tem desculpa. Ele não vai tratar disso. A própria lógica dele já manda, não vou falar, não sei do que se trata. Como é que eu vou fazer isso? Bom, para finalizar, Kardec faz um resumo, né, dessa opinião, das proposições, né? Então, estão aí. São 8. Mas eu queria depois, logo a partir da primeira, mostrar os princípios, os 5 princípios da doutrina espírita. Então, primeiro, todos os fenômenos espíritas
tem como princípio a existência da alma, sua sobrevivência à morte do corpo e suas manifestações. Então, nesse momento, até agora, na discussão desse tema, ele está falando que todos os fenômenos têm como princípio isso aí, pré-existência da alma, a sobrevivência dessa alma, né, à morte do corpo, e as manifestações dessa alma. Se a gente for nos princípios básicos da doutrina espírita, é isso aqui, ó. Primeiro, é a existência de Deus. Nós falamos isso bem no começo. E, aliás, no Livro dos Espíritos, é a primeira pergunta: o que é Deus? Então, ele fala ali e já define e já demonstra a existência, segundo o conceito dos Espíritos. Depois fala da imortalidade da alma. Esse é o segundo princípio básico. Criado por quem? Por Deus. Lembra que a gente leu, estudou, né, umas aulas anteriores, que fala que um não existe sem o outro. Um é decorrência do outro. Se nós existimos como almas imortais, é porque existe Deus. Deus nos criou. Então, uma coisa fecha a outra, não é uma decorrência da outra, uma é consequência da outra. E também da pluralidade das existências. Ou seja, a alma tem experiências sucessivas para o seu aprendizado moral e intelectual. O quarto princípio é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não tem só esse planeta. E nós estudamos isso nessas nossas últimas reuniões. Não dá para ter a teoria heliocêntrica. Lembra que a gente viu? Em contrapartida, a Igreja tinha como o centro do universo, né, a Terra, o planeta Terra. Aí vem o Espiritismo e fala na pluralidade dos mundos habitados. Então, nós não somos exclusivos, mas nem o sistema nem gira em torno da gente, o sistema solar. Seria sistema terráqueo, né? Tudo girando em torno da Terra. Não, nós giramos em torno do Sol. E, finalmente, a comunicabilidade dos espíritos, que é o que vai provar tudo isso, que é o que vai trazer para a gente a certeza de que tudo isso existe, que esses princípios básicos são verdadeiros. Então, nós falamos do primeiro. O segundo, decorrendo de uma lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhoso nem de sobrenatural no sentido vulgar dessas palavras. Então, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de extraterrestre, o extrafísico, não, extrafísico tem, né? Mas, assim, algo que é um sonho, que é um maravilhoso, não tem, é real. Eu lembro de uma coisa que, assim, eu vou passar primeiro a questão número 3 aqui, né? Essa proposição, e depois eu vou falar de uma coisa que me vem à mente, né? Muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a causa não é conhecida. Ao lhe determinar a causa, o Espiritismo os devolve ao domínio dos fenômenos naturais. Porque nós não vemos, não significa que não existe. Eu vou fazer aqui, não sei nem se cabe, acho que cabe sim, o exemplo dos números, né? Então, quem é matemático aí sabe disso, né? Que tem números inteiros, tem números racionais, tem números irracionais, tem números fracionários, tem números decimais. Esses são quase que palpáveis, é tudo assim. Fracionário divide a pizza em quanto? Em 4, em 8, em quanto? É fracionário, uma fração de uma pizza, né? Então, os inteiros, 1, 2, 3, tal, assim, uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, não tem meia pedra, 1, 2, 3, 4, então números inteiros, né? E assim vai. Aí, conforme a matemática evoluiu, foi se estudando, chegou um momento que algumas equações, algumas soluções não eram possíveis. Então, o que aconteceu? Eles passaram a usar um tipo de número que não tinha, que eles chamaram de números imaginários. Então, utilizava esse recurso dos mundos, dos números imaginários, é como se saísse desse mundo, fizesse
processasse essa equação e depois voltasse para isso para poder explicar. Então, se eu estiver falando bobagem, se tiver algum matemático que possa contestar ou até mesmo criticar isso aí, ou mesmo explicar, por favor, fique à vontade. Então, o que acontece? Mesmo na matemática, a gente tem que sair desse mundo natural e ir para um outro mundo, para poder depois voltar. Aqueles que fizeram cursinho, que estudaram tudo, sabem, né, da existência dos números imaginários. É muito difícil de compreender para a gente que não conhece, mas é um recurso que foi feito. Se eu não estou enganado, foi Newton, né, Isaac Newton, que fez, que trabalhou com isso primeiro, porque ele chegou num beco sem saída, ele precisava inventar uma matemática para poder explicar aquilo, para poder solucionar aquilo que estava trabalhando, né? Então, o que é sobrenatural, se a gente trouxer para o mundo natural através de explicações, ele passa a existir, ele passa a ser um fenômeno natural. Quando eu vou fazer uma entrevista com alguém, ele fala assim, olha, eu gostaria de conversar, entra pela primeira vez numa casa espírita, né? A gente chama de atendimento fraterno, né? Se eu tenho oportunidade, imediatamente já falo, olha, eu queria que você soubesse que dificilmente o que você falar para mim vai ser surpresa. Portanto, fique à vontade de falar se você está vendo coisa, está sentindo coisas, né? Fale, não tem problema. Para mim não tem muita coisa que é novidade. Porque para mim já está tudo no campo dos fenômenos naturais. Pelo tanto tempo que eu estou trabalhando com isso, vivenciando isso, convivendo com isso, que para mim é natural, é totalmente natural. Por isso que eu tomei a liberdade de falar com vocês da outra vez sobre, aliás, não foi nem numa quarta, foi numa segunda-feira, falando a respeito de um dia nós não vamos precisar de equipamentos, ou utensílios ou aparelhos para nos comunicarmos perfeitamente. Vai passar para o campo do natural. Hoje, o natural é ter um telefone. Hoje, o natural é usar algum outro recurso. Rádio, televisão, internet e tal. Mas, no futuro, não vai precisar. Nós vamos ser capazes. Então, é por isso que eu tomo a liberdade de falar a minha opinião, né? Porque eu convivo com isso. Convivo com esses fenômenos considerados sobrenaturais, para aqueles que não conhecem, que para mim é perfeitamente natural. O quarto, não sei se eu já li, mas vou ler de novo, se eu já li. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o Espiritismo demonstra a impossibilidade de muitos e os coloca entre as crenças supersticiosas. É aquela bandeira amarela. Escutou alguma coisa? Avalia. Não vamos aceitar. Vamos aceitar 10 verdades quando uma é mentira. Refuta as 10. Não tem problema. Cedo ou tarde elas aparecem. Então, é melhor que a gente realmente passe tudo pelo crivo da razão. Isso é um alerta muito, muito bom para a gente. A gente vê de tudo quando anda para cima e para baixo nas casas espíritas no Brasil. As pessoas não são conhecedoras do que estão falando, não estudam profundamente um assunto, aí já começa a virar folclore, e aquilo começa a ser aceito como práticas para as casas espíritas. Então, a importância da gente estudar é justamente para não cair nisso. Senão fica espiritismo à moda da casa. Cada um faz do jeito que quer. Então, a importância realmente do estudo, de se aprofundar. Mais uma proposição, a quinta. Embora o Espiritismo reconheça um fundo de verdade em muitas crenças populares, ele não aceita absolutamente que todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação sejam da mesma natureza. Então, não é. Tem que avaliar. Eu lembro quando era criança, acho que vocês devem ter ouvido falar, no boitatá, né? Está no folclore nosso. Onde que acontece isso?
acontece nos cemitérios, né? Aquela luz meio avermelhada, né? Hoje não, há muito tempo a ciência trata aquilo como um fenômeno natural, que é o fogo fáctuo, né? Que é uma manifestação de tudo aquilo, tanta matéria orgânica que tem ali naquele cemitério, e aquilo é um processo que vai e gera aquele visual. Não é nada que tenha calor, não é nada que tem um visual ali. Então as pessoas veem. E aí, pronto, tem até nome isso aí. Para o caipira, para a pessoa assim, incrédula, supersticiosa. Quando é uma coisa perfeitamente natural. É um fenômeno físico. Então passa para o imaginário popular. Então esse é o exemplo que a gente... Então, embora reconheça alguma verdade, tem que avaliar, porque pode ser fantástico, pode ser criação da imaginação nossa. Finalmente, nosso último slide, né? O sexto fala: julgar o espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova de ignorância e desvalorizar por completo a própria opinião. Eu não sei nada de medicina, eu não vou receitar nada, tá? Eu não vou fazer isso porque eu não sou médico. Ah, eu não posso dar palpite na construção de uma casa porque eu não sou construtor, eu não sou engenheiro. Então, eu não posso entrar num campo que eu não conheça. Então, a gente não pode, se eu não sei a respeito, eu não vou poder falar. Então, julgar o espiritismo pelos fatos que não admite é da prova de ignorância, desvalorizar a sua própria opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo espiritismo, de suas causas e suas consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia que exigem estudo sério, perseverante e aprofundado. Para falar do assunto, eu vou ter que estudar seriamente, vou ter que perseverar e me aprofundar muito. Qualquer que seja ele, mas como o tema aqui é espiritismo, é isso. Finalmente, o espiritismo só pode considerar como crítico sério aquele que tudo viu e estudou, em tudo se aprofundando com paciência e a perseverança de um observador consciencioso. Foi isso que Kardec fez. Ele entrou de cabeça naquilo. Quando ele viu que aquilo era alguma coisa séria, porque no começo foi convidado, tem porque ele já tinha visto lá a mesa andar, levitar e tudo isso, mas quando ele foi numa reunião séria e a mesa respondia as perguntas, e respondia perguntas de profundidade filosófica, de conhecimento científico, falei, peraí, atrás desse efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, aí ele foi e se apaixonou por aquilo. Aquilo virou a vida dele. Largou tudo para fazer isso. Né? Então, que tenha tanto conhecimento do assunto como adepto mais esclarecido, que não haja, portanto, adquirido seus conhecimentos nas ficções literárias da ciência, ao qual não se possa opor nenhum fato por ele desconhecido, nenhum argumento que ele não tenha meditado e que não tenha refutado apenas por meio da negação, mas por outros argumentos mais decisivos, aquele, enfim, que pudesse apontar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico ainda está por aparecer. Porque se ele tem conhecimento de tudo isso, se esse crítico vai fundo, né, e tem um critério para poder fazer a crítica dele, então, seguramente que ele vai, nesse caso, vai virar espírita, né? Porque crítico como esse ainda está para aparecer. E aí vai o tradutor, né, Herculano Pires, e faz um comentário, né? Realmente, esse crítico, ainda em nossos dias, está por aparecer. Basta uma rápida leitura dos livros e artigos publicados hoje contra o espiritismo para nos mostrar que a situação não mudou
E realmente não mudou. Nós, ainda hoje, não falamos aos quatro ventos sobre nossas crenças, porque vai ter gente que não vai aceitar. Cientistas, filósofos, teólogos, sacerdotes, pastores e intelectuais, inclusive adeptos de instituições espiritualistas procedentes do antigo ocultismo, continuam a criticar levianamente o espiritismo, sem se darem ao trabalho preliminar, ou seja, antes de tudo, né, de estudá-lo, a não ser ligeiramente e com segundas intenções. Pronto, parece que aí ele já estava levantando a bandeira do fake news, né? Então, o que a pessoa tendo já uma opinião pré-estabelecida, ela vai e julga segundo aquilo e vai propagando coisas que não são reais, coisas que não são verdadeiras, coisas que não são lógicas, por simples desconhecimento, nesse caso, né? Antes de... Não, vamos fazer algum comentário, né? Depois eu passo para um outro ponto aí. Tá todo mundo ainda aí? Tá, né? Bom. Estamos. Que pena que a Marileide não conseguiu entrar. Ela tentou, não sei que raio lá que ela... Sei lá. Eu mandei o link certo. Eu acho que é a internet. Pode ser lá. Acho que é a internet. Olha, eu não... O que eu menos quero nesse nosso estudo, o que menos eu gostaria, é que ele ficasse maçante. Não tem muito jeito de ser diferente. Se a gente for estudar, né, porque isso é como individualmente a gente estivesse fazendo, lendo e procurando entender tudo que está ali. A vantagem que nós temos é que nós estamos em grupo, então aí surge uma questão, uma dúvida, que vem a contribuir com os demais. Tá? Mas se tiver maçante alguma coisa, vocês, por favor, se manifestem. Mas deixa eu chegar no capítulo 4, 5, aí vocês vão ver o que é. Se vai ser maçante. É a introdução, né, que nós estamos, realmente, tem toda a razão. E como a gente tem alguma experiência, né, no assunto, na prática, então a gente vai poder ilustrar bastante. E aqueles que tiverem alguma dúvida do que já viu, do que já ouviu, tal, então a gente vai poder discorrer bem mais. Né? Na verdade, a segunda parte, que são as manifestações espíritas, a ação dos espíritos sobre a matéria, que fica bem emocionante o estudo. E aí nós vamos ter que falar assim, ó, calma, pessoal, vamos história. Porque cada um de nós vai ter história para contar. Você sabe que quando você estava comentando, Luiz, sobre você conversando com seu amigo, né? E quando ele disse que achava que os planetas tinham uma linha que sustentava os planetas, me lembrou algumas respostas dos espíritos no livro dos espíritos, quando eles dizem: não adianta a gente tentar explicar porque vocês não vão entender, não é? E tem algumas respostas que eles cortam assim, né? Kardec pela metade, pelo meio, e praticamente dá uma resposta bem rápida, deixando a entender que a gente ainda não tem o conhecimento para entender certas coisas. Então, a gente pode perguntar, mas que eles não iriam explicar, nem em outras palavras, né? E aí eu me lembrei disso, né? Porque isso acontece muito com a gente. Os espíritos não podem responder tudo que a gente quer saber, porque a gente não consegue alcançar, né? Ainda. Só um comentário. Tem dois tipos. Não, é pertinente esse comentário, porque do mesmo jeito que a gente, quando fala sobre alguma coisa que as pessoas não têm capacidade de compreensão, é uma coisa. Quando você fala para alguém que não quer saber daquilo, é outra coisa. E Jesus, né, parafraseando ele, né, quando ele falou assim, é como dar pérolas a porcos. Aos porcos. Ou seja,
se não dá o devido valor, não adianta. Não adianta. Eu, quando conheci a doutrina espírita, eu queria transformar o mundo. Eu queria que todo mundo virasse espírita, porque tinha tanta resposta ali que eu fiquei assim, nossa, e fiquei assim, mas, nossa, eu acho que eu virei motivo de riso de muita gente, sabe? Mas a gente aprende, né? Então eu percebi que não dava. Agora, quando tem gente ávida por aprender, quando tem pessoas abertas a isso, aí eu vou, procuro falar e tal. Não vai tornar ele um conhecedor da doutrina espírita, porque nem eu mesmo sou, né? Mas, assim, de forma tão profunda, tão como eu vejo tanta gente assim, que eu falo, caramba, eu tenho que estudar muito mais, né? Para ser da perto daquele lá. Maria Ângela, pode falar. A gente não está escutando você enquanto você não abriu o microfone. Ok, abri. Eu tenho uma dúvida, Luiz. Quando a gente tenta, porque a gente está estudando, então, de repente, aparecem pessoas com algum tipo de problema e eu fico tentando, eu vejo a parte espiritual do problema. Então, por exemplo, aconteceu um negócio essa segunda-feira que a gente teve um churrasco, foi a família, o pessoal do Mike, né? Por isso que eu não assisti a aula, mas eu vou assistir amanhã quando eu for andar. Aí, teve um que é o namorado da filha do Mike. Ele chegou e fez um comentário. Ele falou assim, nossa, você vê, está tendo tantos suicídios entre os jovens aqui nos Estados Unidos. Aí eu já regalei o olho. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu vou ter que falar alguma coisa. Aí ele pegou e falou assim, olha, está acontecendo. Até que eu vou pedir ajuda aqui, porque eu não sei como que eu vou fazer isso. Mas ele falou, o filho do meu primo, ele começou a escrever notas, ele tem acho que 16, 17 anos, começou a escrever notas suicidas. Eu falei, não, ele tem que saber que ninguém morre. Aí ele ficou uma cara assim, quê? What? Né? Falou, o que você está falando? Aí eu falei, não vou poder falar mais nada e vou ter que falar com o pessoal do centro. Como é que eu poderia atingir uma família nessa, que ele me olhou na hora que eu comecei a falar, não, ele tem que entender, ninguém morre, ele vai ter um maior problema. Eles olharam para mim como se eu fosse totalmente biruta. E aí, como é que faz para ajudar uma família dessa? E aí a gente estuda, a gente entende, a gente sabe o que acontece. Como que eu vou explicar para uma família americana, quer dizer, não é nem o menino, nem conheço o menino, explicar para o namorado dela alguma coisa espiritual para ajudar esse menino a não fazer uma besteira dessa. Olha que situação. Aí já fala, a gente estuda, mas a gente está num grupo que nós entendemos, a gente está estudando, esse povo não vai. Como é que ele vai fazer o menino, o pai, pelo menos, do menino estudar para poder ajudar? Olha que situação. Eu não sei como ajudar. Quando uma pessoa... Vou entrar num outro assunto para poder, né, dar assim, talvez... Não é para melhor compreensão, acho que até para minha melhor compreensão, tá? Vamos dizer assim. Alguém perde um filho, uma mãe perde um filho, perde a maneira de falar, né? Desencarna o filho, né? Nossa, a vida dela ela tá arrasada, porque ela perdeu a coisa mais importante. Na ordem natural, ela devia ir antes, e no fim, foi o filho. Você chegar para ela e falar que a vida continua, que ela precisa acreditar nisso, sabe? E ela nunca ouviu falar nisso, ela não é bem o que ela está precisando agora. Ela está precisando de consolo, ela está precisando de alguém do lado ali que ajude, sabe? Um abraço, às vezes, né? Já justifica, já está... Né? Mas quando uma pessoa nunca ouviu falar na vida após a morte, na imortalidade. Porque eu acho assim, a gente tem que se preparar ao longo da existência para o que vai acontecer. Cedo ou tarde a gente se prepara. Às vezes muito cedo, às vezes bem tarde, mas a gente acaba, né? Se não dá de cara com o problema assim, e aí não está preparado.
Então, eu estou buscando me preparar para a morte dos meus entes queridos através desse conhecimento, dessa absorver totalmente isso, para que realmente, sabe, eu possa aceitar isso como uma realidade. Eu acho que aceito, mas na hora que eu vou ver, tá? Então, até mesmo se eu for antes, né? Eu vou, poxa vida, ficar longe da minha turma não vai ser fácil. Mas, então, se você falar isso para mim, vai ser muito fácil entender. Olha, um ente querido seu desencarnou, mas a vida continua. Tá? Então, puxa, foi bom você ter lembrado, porque eu estava totalmente esquecido disso. Minha dor, meu sofrimento me fez esquecer disso. Poxa, legal, muito obrigado. Então, para mim vai ficar fácil falar isso. Talvez até para qualquer um de nós aqui. Mas para uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, não dá para entrar nesse campo. Não dá. Você pode até fazer suposição, falar, olha, talvez a vida não termine com a morte. Talvez tenha alguma coisa, talvez o sofrimento seja maior ainda. Essa é uma boa ideia. Talvez, só falei de uma forma mais amena. Aí me fez lembrar a história do gato que subiu no telhado, né? Mas não é Eu sei dessa história. Então, num caso como esse, agora, o que a gente pode fazer, porque existem pessoas entidades, que cuidam, que nem o CVV no Brasil, aqui tem uma série de coisas que trabalham, né, como Centro de Valorização da Vida, trabalha isso aí, escuta as pessoas, porque muitas vezes as pessoas precisam só falar. Então, levar eles para esse lado um pouco mais, digamos, concreto do nosso dia a dia, do material, né, e não do espiritual, para apoiar essa... Às vezes esse moleque, esse menino tá precisando de atenção, de alguma coisa. Né? E você, a parte faz prece, você sabe que nós temos o livro de vibrações, né, o caderno de vibrações. Então, em paralelo, a gente dá ajuda. Mas para ele não vai adiantar falar isso, que realmente ele não vai... Ele não vai pegar. No fim, você que ficou a louca aí da história. Mas... É triste, mas não vai pegar e todo mundo deve estar achando que eu estou virando tanto. É um pouco até frustrante uma situação. Porque eu acho que todo mundo morando aqui nos Estados Unidos deve passar por uma situação dessa, entendeu? A gente está tendo um entendimento, mas as outras pessoas não. E a gente... Mas isso é uma boa ideia, procurar uma entidade isso eu vou até falar um dia que eu encontrar com eles e falar para eles procurar uma instituição dessa, mas às vezes, sei lá, daí eu pensei, tem a carta, né? Aquela carta bonita de um suicida, teria que ser em inglês, uma carta dessa, será que fica muito? Olha, eu vou aproveitar que está todo mundo lendo, e quem quiser, eu posso passar essa carta. Aliás, eu passo, sim, vou passar para o... E quem está aí, que não está na lista, vai. Eu vou ler para vocês, olha só. Isso aí foi no dia 25 de setembro. A gente passou por algumas pessoas, passou por alguns grupos, talvez alguns de vocês já tenham recebido. E nós temos em 4 versões essa carta: português, espanhol, inglês e francês. Então, aquele que desejar no idioma que quer, a gente oferece, tá? Aqui vai estar à disposição de alguma maneira. Procura por mim, pela Carol, pela Inês, ou mesmo entre vocês, e aí chega até a gente e a gente manda, tá? Eu quero em inglês. Isso. Vou tentar mandar essa carta. Peraí que eu achei que eu não estava compartilhando. Olha, eu vou ler para vocês, tá? O nome, ele se identificou pelo nome de Eugênio. O sentimento de insignificância, vê se você encaixa a situação da pessoa que está prestes a se suicidar. Por isso que é o espírito quase suicida. O sentimento de insignificância que se acumulou no coração é tão devastador que te drena as forças. O vazio existencial se tornou tão grande que não há no dicionário humano palavras adequadas para defini-lo. Olha o peso disso, né? Essa amargura
fez com que você desejasse a morte antes do momento natural. Em nome de todos os que te amam e que estão temporariamente afastados de ti, pedimos que tenhas fé, coragem e paciência. Estamos em vigília para auxiliar na reconstrução dos destroços dos teus sentimentos e ilusões. Os destroços dos sentimentos e ilusões. Olha como ele consegue realmente definir isso, a situação que se encontra essa pessoa. Não te enfraqueças diante das dificuldades que surgirem em teu caminho. Não te amedrontes diante do sentimento de solidão. Quando te sentires fraca, a ponto de desistir, lembre-se que Deus te criou para o amor e o aprendizado. Nem tudo será fácil, mas a tua confiança na sabedoria divina te fortalecerá e abrirá o caminho para que venças com brilho e com amor, plantando e colhendo, servindo e amando, recebendo e doando, aprendendo e trabalhando. Seja forte e paciente para que possas contemplar os novos caminhos que a bondade infinita de Deus preparou para ti. Olha, uma carta dessa é para alguém que já tem algum conhecimento, alguma tendência, ou está aberto a ver algo além da vida, né? Dessa vida material. Mas é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então manda. Sim. Vou mandar e ponto. Nós vamos mandar, porque com a colaboração das pessoas que estão aqui, são médios, né, que estão aqui, né, nesses dois grupos aqui, de onde saiu essa carta, com a ajuda também interna nossa, saiu os 4 idiomas, né? Então, e é interessante que ela foi escrita, ela foi ditada para um dos médios nossos, né, há 1 ano atrás, no setembro, que era o Setembro Amarelo também. E que talvez a gente não tenha visto com tanta, com a mesma, sabe, com a mesma atenção que agora. E parece que cada ano cresce um pouquinho mais. Tá bom? Mas acho Tá que... bom. Me manda em inglês e eu vou mandar para ele. Eu não sei o nome do menino. Eu não conheço o menino. É o filho do primo dele. Então, que ele comentou. Mas se eu mandar para ele, eu mandar para ela, né? Porque eu não tenho o WhatsApp dele, eu mando para ela e peço para ela mandar pedir para o namorado dela mandar para o primo, para os pais, aí manda dar para o menino. Como você já passou o ridículo de falar no mundo dos espíritos, né? Mandar uma carta espírita, já está... Quem já está no ridículo mesmo, mas tudo bem. Vamos ver o que a Inês tem para falar com a gente. Eu vou tirar o meu... Pode falar? Pode falar, Inês. Então, mas igual você falando aí de já ter passado pelo ridículo, a carta é muito discreta. Para uma pessoa que não está escrito ali que foi, né, que é uma carta mediúnica, então você não precisa, só fala que é uma mensagem de autoajuda, né? Falando, a gente tem um grupo que a gente estuda e a gente came across this letter. E eu acho que, né, encaixa aí não precisa falar que foi uma médica que recebeu a mensagem do além, né? A gente tem que saber o público, né? Que a gente está lidando. Então, eu acho que... Porque essa carta, eu até tinha falado, eu também passei por uma situação que a família não é espírita, mas é uma carta tão suave, né? É uma mensagem que ajuda, não é uma coisa assim de além, né? Então, é muito... Muito bom. E, Luiz, eu queria comentar uma coisa que você falou muito importante sobre o estudo. Só um pouquinho, só para complementar, ou pelo menos abrir um parênteses aí, ela está, tanto em qualquer um dos 4 idiomas, ela está escrito que é uma carta mediúnica, que foi recebida. Então, eles nem sabem o que quer dizer mediúnico. Eu vou mandar e pronto. Se quiser me julgar, julga. Não estou nem aí. Eu tenho que fazer minha parte. Você não tem que mandar no cartão só copy and paste. Pode botar a fonte, como, né? Mas não é preciso falar que é um espírito. Né? Ou igual você falou, muita gente não sabe o que é uma mensagem mediúnica. Mas a importância do estudo. E isso é uma coisa pessoal minha, que eu tenho aprendido muito.
o discernimento, igual você falou, aí você passa a conhecer quando você vai para um outro lugar, porque às vezes a gente chega em outro lugar numa sede de encontrar uma casa espírita, um grupo espírita, aí você entra, hoje eu já me sinto mais forte, mais protegida, que se algum dia eu sair daqui e eu for procurar uma casa espírita em outro lugar, eu já sei o que eu vou procurar, né? Não é aquela, igual você falou, não é cair naquela malha das regras da casa. Eu acho que ajuda também no caso, mesmo a Maria Ângela ajuda a gente também. Eu já fui, meu marido me chamava de mãe de Ná, porque eu queria inserir, entendeu, minha crença nas pessoas. Eu sentava ali e ficava pregando a minha crença. Ele falou, você não pode, isso é agressividade. Então o estudo te ensina a ser um pouquinho mais, igual eu tô falando, ler o público, essa pessoa está preparada. O Luiz deu o exemplo do médico lá que assistiu o livro Kardec, não adianta, para ele não adianta. É histeria, então como é que você vai? Você vai perder a amizade porque você vai forçar a sua ideia? Não. Então, às vezes, você tem que saber também step back, né? Só tirar o seu time de campo e aceitar. Aí vem, igual o Luiz falou, o livro de vibrações, vem os trabalhos que a gente faz, e a gente pode trabalhar em nome daquela pessoa, igual a gente já trabalhou para várias pessoas que a gente nem conhece, entendeu? Eu acho que é dessa maneira, mas o estudo acho que ajuda a gente na compreensão de tudo isso. Perfeito. Suelen e Carol, dá um tempinho só para aqui. Minha mulher está na fila aqui, está me beliscando para falar alguma coisa. Pode? Então vamos pela ordem. Suelen, por favor. Eu não aguento, Luiz, você. Tá me beliscando aqui. Bom, não, primeiro é do estudo também, que acho que a primeira parte deste estudo, bom, o estudo é importante para qualquer coisa que você estude, né? Assim nós temos mais esclarecimento e, claro, as pessoas, elas têm opiniões próprias sobre aquilo que estuda, né? O que também é interessante. Mas essa primeira parte do estudo do Livro dos Médiuns e a base do espiritismo, quando se entende, é uma opinião própria. Eu levo para qualquer coisa na minha vida. Porque quando você diz que quando, né, você começou a se introduzir no espiritismo, você queria fazer todo mundo virar espírita, porque é como se ter resposta para tudo aquilo que as outras religiões ou filosofias não te dão. E quando você ama alguém, você quer que aquela pessoa também pense igual a você, né? E essa é uma base de quando você vai conhecendo o que hoje eu levo para minha vida, né? Porque é aquela coisa que eu falo no começo. Você acredita em Deus? Não. Você acredita em espírito? Não. Então, automaticamente, você não acredita em vida após a morte? Não. Tudo bem, você não acredita em nada disso. Você gostaria de aprender? Também não. Pronto. A partir daí não tem mais conversa, não tem mais diálogo em relação a isso. Continuamos amigos, família, qualquer coisa, e assim seguimos. A questão de impor, né, que até a Inês estava falando, e é verdade, a gente acaba fazendo isso, né? Porque, primeiramente, muito pelo nosso orgulho de querer provar um ponto daquilo que faz sentido pra gente, mas é aquilo que a Inês estava falando, e o público? Qual é o conhecimento? Qual é a educação? E qual é a vontade de aprender aquilo? Mas isso não serve só para o espiritismo, para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que aquela pessoa não está pronta, e muitas vezes coisas que as pessoas falam pra gente que a gente não está pronto para saber também. E aí a questão que entra, né, que a Maria Ângela falou desse menino que está com, né, ideias suicidas, e falou, né, você tá maluca? Que esse negócio, né, da outra vida, pode não acabar o problema. E tem uma história real que eu presenciei na casa espírita que eu frequentava no Brasil, de uma conhecida minha que chegou e falou a mesma coisa, né, que a Maria Ângela falou. Falou assim, mas a vida não termina, você vai arrumar um problema maior. Mas olha que engraçado se não fosse trágico, né? Bom, não acabou, não foi trágico, essa pessoa não suicidou. Aí essa pessoa chegou depois de um tempo para essa minha conhecida e falou assim, agora eu estou muito irritado com você. Por quê? A noção e a ideia de se suicidar, ela acalenta o coração, porque na cabeça de uma pessoa que não conhece, pensa, problemas resolvidos. Eu não aguento mais, não suporto mais esse problema e achei uma solução. E ela chegou para essa minha conhecida e falou, quando eu achei a solução para este problema, você veio e me colocou uma dúvida na cabeça.
Aí eu falei, vai que o problema continua. E vai que não dá certo o que eu faço. E comecei a me debater comigo mesmo. E comecei a ficar com raiva de você, porque agora eu não tenho mais certeza que se eu tirar a minha vida, vai acabar o problema. Então foi um caso que realmente aconteceu. Bom, hoje essa pessoa que eu sei, ela virou espírita por este questionamento, e ela chegou com raiva, sabe, com muita raiva para essa conhecida, esbravejando. Ela falou, por que você veio me falar isso? Acabou realmente com a vida e com a solução que eu tinha encontrado. Agora eu tô com medo de fazer isso e acabar piorando a situação, porque vai que é. Ao mesmo tempo que eu sei, né, na visão espiritual, essa minha conhecida, ela foi ali naquele momento primordial para ajudar essa possível suicida, né? Foi ali que ela, opa, eu não vi aí, que saco, agora eu não tenho mais a solução para os meus problemas. Aí ela foi estudar, entendeu? Claro que não vai, né, Maria Ângela, só para te avisar, não vai provavelmente servir para todos, né? Não vai, às vezes, aumentar uma pulga ali atrás da orelha. Mas é aquilo, a pessoa está pronta para ouvir, a pessoa está pronta para entender. E ao longo do tempo eu fui entendendo que a gente tem que ter aquela psicologia de trocar as palavras, trocar os argumentos, trocar as expressões para provavelmente dizer a mesma coisa, entendeu? Porque às vezes você cuspir aquilo que você já entende como verdade para uma pessoa que não tem noção do que você está falando, ou ela vai te taxar de louco, ou ela não vai olhar mais na sua cara, né? Ou ela vai se irritar com você. Então, eu acho que essa questão do estudo, para mim, eu levo como base. Acredita em tudo isso? Não. Quer aprender? Também não. Então, tá bom. Então, paramos por aqui, ponto final. Uma coisa que o espiritismo acaba fazendo, a gente até em algum momento fica até com raiva, né? Porque ele não obriga a nada, não violenta. Então, nós também não podemos violentar, como a Inês estava falando, né, a respeito, né, de querer discutir com as pessoas, tal, porque eu também já fiz isso, todos nós já fizemos. E eu lembro de uma música na minha adolescência, né, que tem um refrão que é assim, por que será que tudo que eu gosto ou é ilegal, imoral ou engorda? Né? Então, acho que até hoje alguns já ouviram falar isso aí. Então, a gente sai disso tudo, né, e passa a pensar de forma, sabe, com consequência, com responsabilidade. Então, realmente talvez seja uma das melhores coisas do espiritismo. Por isso que pode mudar uma sociedade. Por isso que Kardec avaliou dessa maneira. Poxa, esse conhecimento pode mudar a humanidade. A Carol tem alguma coisa, né, Carol? Eu só queria fazer um comentário dessa questão, né, da gente, que Kardec fala, né, não, a gente fala daquilo que a gente sabe, né, se a gente for estender isso um pouco para a nossa moral, né, como médiums, por exemplo, ou trabalhadores do espiritismo, ou como seres humanos, né, no geral, a nossa responsabilidade de viver essa coerência, né, olha, eu falo daquilo que eu sei, e isso nos auxilia no nosso processo de reforma íntima, no quesito mediunidade, eu acho que é muito importante, principalmente para um médium iniciante, e falo, né, por mim também, de, sabe, ai, nossa, eu tinha muito isso, assim, por ser uma coisa muito nova para mim, não saber lidar com isso, e aí você, às vezes, vai falar coisas e que, na verdade, não é, né? Então, você ter essa autorresponsabilidade, falar, não, deixa eu estudar, deixa eu entender o fenômeno, deixa eu entender o que é que está por trás disso, antes de eu abrir a minha boca para falar nada. Até mesmo porque isso coloca o médium num estágio de vigilância muito grande, porque, para mim, assim, essa é, sem dúvida, a coisa mais bonita, porque você fica atento no que você está falando, no que você vai estudar, você liga o seu filtro, usa o crivo da razão, assim, particularmente com o Livro dos Espíritos e todo esse conhecimento que a gente adquire, fica muito mais responsável o trabalho na seara de Jesus, o trabalho para servir, e essa maturidade que traz ao longo do tempo da própria mediunidade, de você se educar para conhecer o que é pensamento meu, o que não é, e ter essa coerência, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho tentado
pôr muito na minha vida, viver de acordo com aquilo que eu aprendi, que é ético, que é moral para mim, e eu vou viver aquilo. Eu não vou falar da boca para fora uma coisa que eu não sei, só porque eu acho. O achismo faz a gente cair muito. Eu não posso nem achar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro está... Porque eu não estou no outro. Cabe a mim ter a responsabilidade de fazer falar e viver aquilo que eu falo nessa coerência e assim, essa autovigilância, né, para evitar até mesmo conversas desnecessárias, né, dentro da própria casa espírita. Então, assim, em quesitos mediúnicos, isso foi assim, expandindo um pouquinho mais, né, sobre o que Kardec fala no livro, não apenas do espiritismo, mas do médium em si, né, como que ele leva isso. E outra coisa também é essa questão da autorresponsabilidade que a gente tem que ter de não culpar os espíritos por tudo, né? Porque também é uma coisa que aconteceu comigo, não sei com vocês aqui, mas quando a gente toma conhecimento da doutrina, eu que vim de uma família católica, então quando eu conheci a doutrina espírita, nossa, então tudo é sobrenatural, tudo fica uau, então eu vou achar a explicação, nossa, igual você falou, né, Góis? Bate a janela, nossa, é um espírito, ou então tudo que acontece comigo eu vou culpar os espíritos, é uma influência espiritual, ou está acontecendo alguma coisa porque é um castigo, é uma perseguição. E o médium, eu já ouvi isso, nossa, olha, isso era uma coisa que me incomodava muito quando eu comecei a frequentar um pouco mais a doutrina, e eu falava, por que isso me incomoda, né? Das pessoas falarem que a mediunidade era um fardo, que a mediunidade era nossa, eu estou sofrendo vários ataques, eu estou sofrendo. Para mim, aquilo eu olhava e falava assim, mas, nossa, mas por que tem que sofrer, né? Se a gente está estudando, se a gente vai aprendendo. Quando começou o desenvolvimento da mediunidade, eu acho que cabe à nossa autorresponsabilidade falar, eu estou como médium, né? Estudando, me esforçando para que isso não vire, que eu não enxergue a mediunidade como esse fardo, né? Que eu tenha essa responsabilidade de falar, não, cabe a mim me educar para que isso não me cause um sofrimento. Porque era muito triste para mim ver isso, as pessoas falarem que, nossa, estou sofrendo porque vive a vida como se fosse arrastando, assim, porque é médio e está sofrendo todas as provas e consequências do mundo. Não. E aí, quanto mais eu estudo a doutrina, mais eu entendo essa questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade, da coerência, que vai depender de mim, do meu esforço, vai depender da minha boa vontade, e não é fácil, gente, é uma luta diária, né? Mas, assim, esse capítulo para mim foi muito bonito de estudar isso, porque dá mais força, né? Eu acho, assim, pelo menos do meu ponto de vista, de enxergar a vida desse jeito, da gente também respeitar as outras pessoas, de não, até mesmo porque, né, como a Inês falou e o Luiz finalizou aí, a própria doutrina não impõe nada. E a partir do momento que eu quero impor algo a alguém, ou forçar alguém a fazer algo que eu quero, ou uma decisão, eu já estou infringindo a lei principal, né? Que é a lei do amor, que é a lei do respeito, que é entender o outro como um indivíduo. E isso é muito difícil da gente praticar, porque a gente tem nosso ego, a gente tem a nossa vaidade, né? Então, assim, olhar para isso requer esforço, mas acho que a gente consegue, sim, com boa vontade, sabe? Não é fácil, não. Com certeza. A Verinha vai falar algumas palavras e depois eu tenho um recado para falar sobre a partir da próxima semana. Eu acho que todos colocaram muito bem os seus pontos de vista para Mariângela. Eu também queria colocar, Mariângela, no sentido de que o que a Carolina falou foi muito importante, muito importante. Nesses momentos em que a gente encontra ao nosso lado pessoas que necessitam, nós, como médiuns que todos somos, nós precisamos realmente manter o equilíbrio para poder ajudar. Porque se nós não podemos falar sobre o nosso conhecimento, porque aí a gente vai até
O que a Suelen falou foi uma coisa muito, muito bonita, muito... eu acho que vale a pena tentar, né? Eu acho que vale sim. Não vamos esperar que tudo que a gente tentar aí vai acabar dessa mesma forma, né? Como foi lá. Mas, utilizando da nossa mediunidade para que a gente chame os bons amigos para, no momento oportuno, a gente possa ajudar. E a gente não pode falar de vida após a morte, imortalidade da alma, etc., mas nós podemos falar do amor, né? E colocar que esse rapaz, ou todos os outros que se achegarem, né? Que, na verdade, eu sinto como se fosse um pedido de ajuda da espiritualidade para nós, né? Isso que você trouxe é responsabilidade para cada um de nós. Porque se nós ficamos sabendo, é porque nós temos condições de ajudar. Mas a gente, no momento, falar da emissão do amor para envolver esse rapaz ou qualquer outra pessoa, falar que os pais precisam ficar atentos, chamar esse jovem para que ele possa conversar sobre aquilo que ele está escrevendo, mandando bilhetes, né? Porque começou a mandar bilhete, você pode, né, esperar que ele está mandando os recadinhos aí certos, né? É pelo que ele está querendo fazer. Então, nós devemos chegar de alguma forma até os pais e falar sobre o amor, que nesse momento essa criança, entre aspas, está precisando do amor, da atenção deles, né? E de todo mundo à volta. E nesse momento eu peço a Jesus que a gente possa envolvê-lo com muito amor para que ele não cometa esse ato que a gente sabe que vai ser pior, né? Vai ser muito pior. Uma das coisas que chama muita atenção no Livro dos Médiuns é que esse começo é um pouco, né? É muito teórico e tal, mas ele é muito importante, mas nós vamos notar que passa 2, 3 páginas, Kardec, e depois nós vamos ver que os espíritos também vão fazer isso, é que eles nos pedem para que a gente estude. Vai estar sempre essa palavrinha dentro do Livro dos Médiuns, ou dentro da codificação vai ter um monte. É necessário conhecimento para que a gente possa seguir essa doutrina que a gente escolheu para nós, né? E se a gente quer realmente saber a verdade e falar com as pessoas baseados na verdade, nós temos que estudar bastante, né? Mas nunca esquecer que cada um de nós possui uma faísca, uma mediunidade que nós podemos sim utilizar para ajudar os outros, viu? Na verdade, eu queria falar isso com bastante equilíbrio emocional, inclusive, para que a gente possa ouvir as inspirações que vêm do alto. Porque se o pedido de socorro chega até nós, é porque nós é que temos condições de auxiliar. E nós vamos precisar do nome desse rapaz, viu, Maria Ângela? Se você puder trazer para mim. Eu vou atrás do nome dele. Vou atrás do nome inteiro dele e eu vou tentar mandar essa carta para o primo do pai e mandar para os pais, mandar ele, por favor, entregar. E meu nome, dane-se achar que eu sou biruta, não estou nem aí. Eu não quero ficar me sentindo culpada que eu não ajudei. Então, eu vou fazer isso. Tá? Fala do amor, envolver ele com muito amor e tal. E conversa, né? Que a família acolha esse jovem, né? Ele está precisando de ajuda. Tá bom. Bom, a partir da próxima semana, nós vamos ter umas pequenas alterações aí. E eu torço muito para que continue dando certo para todo mundo. Para aqueles que dormem mais tarde, vão dormir um pouco mais cedo, né? E para aqueles que estão aqui nas imediações, começaria um pouco mais cedo o nosso estudo. A gente deve iniciar às 6h30 da manhã, da tarde, né? E vai reduzir um pouco, vai de 6h30 às 7h30, tá?
A explicação é que nós temos uma outra atividade e não tinha outro dia para fazer, porque realmente a semana está lotada. Nós estamos aí, está faltando dia na semana, tá? Então, portanto, o nosso estudo vai reduzir um pouquinho do tempo, né? Aliás, vai reduzir bastante, 1/3, né? E vai antecipar um pouco. De novo, eu torço muito para que todos possam ter a possibilidade de continuar atendendo, né, a nossa sessão de estudos. Então, para o horário de Las Vegas é das 6h30 às 7h30 da tarde, né, da noite, e para o Brasil, né, no horário de Brasília, das 10h30 às 11h30. Todo o resto continua igual, tá? O link do Zoom é o mesmo, as aulas que não forem, né, as sessões de estudo que não forem conseguidos, no convite vai estar sempre ali, né, no YouTube das duas casas, né, nos nossos canais, vão estar gravados. E a próxima vai ser no dia 30 de setembro, semana que vem. A partir de lá, então, já começa no horário novo. E nós vamos trabalhar dos itens 15 e 17 do mesmo tema. Tá? E com isso nós finalizaríamos esse tema do maravilhoso, do sobrenatural. Nós vamos agora fazer a nossa prece de... Acho que seria bom se as pessoas se manifestassem. Sim. Se alguém tiver algum comentário, ou se não, quiser mandar depois qualquer coisa. De novo, tá? Eu torço para que todos continuem, porque está sendo muito agradável ter vocês todos juntos aqui, né, reunidos nessa mesma oportunidade, né, nesse mesmo estudo. Quem for fazer a prece de encerramento, não vamos esquecer de incluir os suicidas. E, olha, o microfone está aberto. Quem quiser, não precisa ser trabalhador da casa, estar em Las Vegas e estar fora, ser encarnado, ser desencarnado. Não tem problema, qualquer um pode fazer a prece. Portanto, está aberto aí. Quem desejar fazer, fica à vontade. Tá? Eu sei que a Cátia é louca para mandar, né, falar de voluntário aí, mas vamos deixar aqui. Tá, Cátia? Ela já falou logo no começo, né? Cadê a Yara e o Marcos? Luísa, como é que está a sua Não, vontade, já que está demorando assim, não é, para falar? Eu posso fazer. Não vem aquela, vocês têm inspiração. A Vera sempre tem um espírito por perto, então assim, eu sempre deixo, né, para vocês. Então o meu não tem nada não, vai ser só uma boa vontade mínima. Eu já fiz prece. Quem doava aí, você já viu que saiu, né? Mas eu faço. Tem espírito por toda parte, aí pode qualquer um que faça vai ter espírito junto. Exatamente. Bom, então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, elevar o nosso sentimento, que Jesus possa envolver o nosso coração, possa colocar no nosso coração a compaixão pelo próximo, o desejo de ajudar, de conseguir entender os sentimentos daqueles que nos cercam, principalmente conseguir entender e ter piedade da dor, do sofrimento, daqueles que estão desiludidos, desesperançosos, que nós possamos levar a eles esperança, que nós possamos transmitir amor, que nós possamos transmitir um pouquinho de Jesus, para que eles se sintam cheios, para que eles se sintam renovados. Vamos mentalizar todos o coração desesperançoso dessas pessoas que estão desiludidas. E vamos, nessa mentalização, desejar que eles se encham de amor, amor pela vida,
de esperança em ver os seus problemas resolvidos. Que nós também, no momento de desespero, no momento de falta de esperança, nós possamos sempre lembrar do nosso amado Mestre Jesus. Lembrar que há sim alguns momentos ruins, alguns momentos que nos tiram a esperança, nos tiram a fé, mas que nós somos mais fortes, que o nosso Deus é mais forte que os nossos problemas. Que nós possamos amanhecer todos os dias com o coração cheio de fé. Que nós possamos manter Jesus dentro do nosso coração, manter o amor próximo de nós. Que nós possamos pensar o bem, querer o bem, desejar o bem a todos, mas principalmente fazer o bem também. Nossa oração vai para que nós sejamos instrumentos de amor, instrumento de caridade, instrumento de Jesus, que eles possam nos usar, que Jesus nos use para levar o amor, levar a esperança, levar a solidariedade, a caridade, que tenhamos sempre uma palavra amiga para dar àqueles que às vezes não têm nada. Sejamos cristãos, sejamos caridosos, possamos sorrir, enxergar que por trás de cada pessoa, eles lutam batalhas que nós não conseguimos ver. Mas desperta em nós, Senhor, o desejo de ajudar, o desejo de transmitir o amor a todos que se cercarem de nós. Fortaleça em nós, Senhor, a nossa fé. Que possamos ser luz onde há escuridão. Olhar pelo coração de todos aqueles que sofrem, todos aqueles que estão desiludidos, nesse mês, Setembro Amarelo, mas por todos os meses, por todos os sempre. E desperta em nós, cada vez mais, o desejo de ajudar a todos aqueles que aparecem em nosso caminho. Não nos é dada o conhecimento se nós não formos capazes de ajudar. Então desperta em nós, cada vez mais, que possamos ser instruídos, que possamos ter o pensamento aberto para receber a intuição, receber a inspiração divina para ajudar aqueles que necessitam. Que possamos estar cada vez mais próximos de Jesus e cheio de amor, cheio de vontade de ajudar o próximo, hoje e sempre. E que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.